lá? Vamos chegar lá? Olha lá, põe na tela, chegar. moleque. Real Time Big Data mostra Renan Santos em alta na corrida presidencial. Candidato do Partido Missão registra 9% das intenções de voto em levantamento nacional com alta de 3 pontos percentuais. Vamos lá, pessoal. Lembra que a gente falou que a Copa ia dar uma arrefecida? Tanto que as menções e as procuras por todos os nomes de presidenciáveis no Google simplesmente desceram. Porque tá na Copa, cara. A galera quer falar de Copa. Acabou a Copa, você acha que acontece o quê? A galera vai falar do próximo tema, que é a eleição. E agora começa. Agora começa. Tá, desce aí um pouquinho. Um levantamento nacional dos índices de voto, tal, o candidato do Partido Missão aparece com, e agora ele já é candidato, tá? 9% das preferências, representando um avanço de 3 pontos em relação à pesquisa anterior. Vamos lá, gente. Você acha que o Renan cresceu? Ele tinha 6, é isso? De 6 para 9 dá quanto? Um aumento? 33%? Não. Dá quase 50%, é isso? Porque de 9 para 3 você tira 33%. Uhum. É mais ou menos isso. De 6 para 9 você subiu 50%. É isso ou tô viajando? Tá certo. Você acha que o Renan, de repente, ele subiu 50%? Você acha? É claro que não, eu quero que ele já tinha, cara. É claro que isso é imprecisão de pesquisa. É óbvio, cara, que ele já tinha esse número. Ou você acha que magicamente, de repente, ele saiu de 6 para 7? De 6 para 9? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá? Cadê aqui? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera o cenário com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro do PL com 33%. Ronald Caiado aparece em quarto lugar com 7%, enquanto o Romeu Zema soma 2%. E o Romeu Zema que tava zoando, né, o Renan esses dias. O Renan não tá aparecendo nas pesquisas, eu tô maior que ele. Romeu Zema nem existe. Joaquim Barbosa, Augusto Cury do Avante registra 1% cada. Né? A sondagem realizada com 2.000 entrevistados entre os dias 18 e 20 de julho destaca o crescimento de Renan Santos em um momento de definição das candidaturas para o pleito de 2026. Desce um pouquinho. Acabou-se. Eu duvido que o Renan tenha os 9, tá? Eu acho que o Ana acertou aqui. O Renan deve estar com... Posso falar? Chutou ali. Vamos ter que pedir desculpas. Vocês devem lembrar do nosso vídeo E toda a repercussão com a investigação. Ô, Heloísa. Foi direto. Isso, velho. Eu abri e foi direto, desculpa. Enfim. Os caras estão me zoando aqui, o 6-7. 6 para 7. O lance é o seguinte. Eu acho que o Renan tá ali com uns 14. Eu acho. Só 14, você disse? Por aí, 14, 14? 15. Gosto desse número. 14, 15. Eu acho, cara, de verdade, uma tristeza essa imprecisão. Porque se essa pesquisa já mostrasse o Renan com o que eu acho que ele já tem, que é mais de 10%, eu tenho certeza absoluta, que as pessoas iam falar, puta que pariu, mano. Puta que pariu, existe uma opção mesmo pra derrotar o Lula. E não é o Flávio, porque o Flávio vai perder do Lula. Porra, vamos nesse cara. Então, qual que é o teu papel? Você que é um cara engajado, você que é um cara que entende política, você que sabe ler isso. Você precisa espalhar muito, cara. Muito o crescimento. Porque o crescimento faz com que as pessoas olhem e falem, peraí, o que tá acontecendo que esse cara tá crescendo? E o Renan não tá crescendo agora. O Renan tá crescendo desde o momento em que ele se colocou como pré-candidato. Né? Porque, vamos lá, uma coisa que a gente tá falando há muito tempo é, você não pode ter uma visão imediatista das coisas. Você não pode ter uma visão de que as coisas crescem de forma linear. Então você vê quem tá grande e você vai lá direto. Eu vou dar um exemplo. Eu reagi ontem ao vídeo do André Marinho no Sestaro, né? Uns cortes, eu não tinha visto ainda. A galera tinha falado que foi humilhante, foi muito pior do que eu imaginava. E aí tem uma hora que o Sestaro fala pro André Marinho assim, vai, mas tudo bem, vai, Renan Nicolas, quem que você vai? Aí ele tenta, né, dar mano, ele dá uma volta. Não, porque o patriotismo, não sei o que lá, e o Sestaro até zoou, ele falou, mano, pô, você fala e não responde a pergunta, Renan ou Nicolas? Aí ele, Nicolas. Entendeu? Por quê? Porque essa visão imediatista de ler as coisas pela média, entender quem está maior e falar, entendi, então é uma decisão assim, vamos no que está maior. Não, cara.
Você tem que entender as tendências. A tendência é, o bolsonarismo está acabando enquanto horizonte de poder. O bolsonarismo está acabando mais rápido do que a gente imaginou, inclusive, em termos de... Eu não vou nem falar de alternativa, porque eles nem se colocam como alternativa, mas como pertencimento. Entendeu? O cara antes que votava no Bolsonaro, o cara em 2017, ele não votava no Bolsonaro por ser uma alternativa ao PT. Ele votava porque ele pertencia ao bolsonarismo. E não, eu amo esse... O cara hoje, ele vota no Flávio muito mais porque é uma alternativa ao PT, mas isso já está acabando. Você fala, mas meio que não vai, hein? Você mostrar uma verdadeira alternativa com pessoas pertencentes a esse projeto faz com que o cara enxergue primeiro a alternativa e depois ele pertença. Puta, esse PT é muito ruim, quem que pode ganhar? Puta, esse tal de Renan, quem é esse tal de Renan? Deixa eu ver. A hora que o cara vai ver, irmão, acabou. O cara vê, ele se encanta. Não tem como você ver os vídeos do Renan, as lives do Renan, as entrevistas do Renan, as coisas que o Renan produz, textos, ideias, projetos, entrega real. Não tem como você ver isso, não tem como você ver isso e não se encantar, é impossível. É impossível. Uma coisa, eu vou falar outra coisa pra vocês. Uma vez, cara, a gente tava tendo uma discussão dessas, né? Eu lembro que foi no auge desses conteúdos tipo... Como é o nome daquele? Tipo, vlog do Lisboa, sabe? Que falava qualquer merda e tinha, tipo assim, 600, 700 mil visualizações em 24 horas. A gente falava, eu falei, cara, acabou tudo. Eu lembro que o Renan falou o seguinte, cara, a gente só tem um jeito de superar esses caras. Porque eles foram pro full retarded. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer o espetáculo, elevar ele à 10ª potência e ficar naquela coisa vazia do só espetáculo e falar o que precisava ser falado para encantar o retardado. Está tendo um ufanismo desse, mas nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer nós vamos ter que colocar uma régua, não uma régua de atenção, mas uma régua de qualidade. Nós vamos ter que fazer coisas complexas com uma qualidade que os outros não vão conseguir fazer, porque exige uma dedicação que o preguiçoso não está a fim de fazer, né? Então, o que ele propôs na época, né? Pô, vamos criar um aplicativo. Do aplicativo derivou isso aqui. Revista impressa, que é um trampo fazer isso aqui, tá? É um trampo. Você tem que definir o tema, você tem que fazer as pesquisas, você tem que escolher os colunistas que vão ter espaço na próxima edição. Você vai ter que ler todos os textos, corrigir todos os textos, ver se tudo tá dentro, lidar com vaidades. Depois você tem que decidir a ordem da revista, fazer a diagramação, fazer a execução, a impressão da revista, fazer a distribuição. É um trampo do caralho. Só que isso aqui é uma qualidade, cara, que o oponente não atinge. Então, quando a gente fez, por exemplo, o Leve Poços, foi um trampo do caralho, velho. Isso é uma coisa também que as pessoas não costumam ver, né? Eu lembro que o Nando Moura tava fazendo aquela crítica. Não, porque o irmão do Renan foi ganhar lá. Ele ganha, tipo, eu nem lembro, agora uma merreca. Tipo assim, cobrou, sei lá, acho que 80 mil reais pra fazer, sei lá, 1 bilhão de clipes de campanha. Que, sei lá, 99% do orçamento foi pra alugar equipamento e pagar coisa. Ele não, eu tenho quase certeza que ele não tirou um centavo disso. Tá, o Alexandre foi o cara que foi lá coordenar o Leve Poços, cara. E o poço tá lá, mano. E os caras tão regando e tão fazendo horta na parada, velho. Isso aí não foi um vídeo que foi feito. Isso aí não foi trabalho de 1 dia, 2 dias. Pô, vamos fazer um vídeo bem elaborado, ficar 3 dias fazendo vídeo? Não foi isso, cara. Foi um trabalho de meses, eu diria até anos. Porque você tem que fazer toda a pesquisa, depois você tem que fazer toda a arrecadação, depois você tem que fazer todas as compras, depois você tem que fazer todo o projeto, depois você tem que fazer toda a execução, tem todos os desafios logísticos. Aí depois que você faz tudo isso, aí você faz o vídeo. Ó, deu certo. Isso é um salto qualitativo, tá? Que você às vezes não acompanha o cara no quantitativo. Eu não consigo ter o número de visualizações que tem, sei lá, qualquer bolsonarista fazendo qualquer bolsonarismo aí. Entendeu? Eu não consigo ter. Só que os caras não podem sentar numa mesa e falar, nós entregamos isso aqui de palpável. Não tem, eles não têm isso para entregar. Nem as coisas que eles poderiam usar a força midiática para conquistar, como por exemplo a tal da articulação para libertar os presos lá do Rio de Janeiro. Nem isso eles conseguiram. Então é um salto qualitativo. Dito isso, se o Renan ele é conhecido por alguém, não tem como o cara não se encantar. Porque além de todas as questões, vamos chamar de show, que o Renan faz, você tem as entregas reais.
Você tem uma qualidade que não se vê em outro lugar. Vamos ser sinceros? Você via essa qualidade somente nos projetos de esquerda dos anos 80. Na verdade é essa. Que também depois degringolou. Porque até os anos 80, dos anos 60, vamos por até os anos 80, a esquerda produziu muita coisa boa. Em termos de cultura, arte, etc. Depois também deu uma degringolada total. Mas ainda tem um aqui, outro ali. A direita não tem. A direita não tem. Nós somos o primeiro grupo que está juntando pessoas com capacidade para fazer esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho a menor capacidade de produzir, por exemplo, um texto ou um tratado, que eu brinco, né? Na qualidade que o Orlando produz, por exemplo. Eu não tenho, não é meu papel, não consigo. Então o que eu faço? Eu poderia ter a opção preguiçosa. Que eu falar, isso não importa. O que importa é só o que eu faço, que é a parte mais midiática, que é a parte do debate, etc. Só isso que importa. Não. Nós resolvemos fazer o complicado. Então vem pro time. Então vamos fazer um bagulho aqui. Vamos ajeitar o que cada um pode colaborar aqui. Isso é uma coisa que isso é outra coisa também. Para você juntar um time onde não tem competição interna, onde tem passa a bola um pro outro, você precisa de uma maturidade tão grande, cara. Você precisa de um desapego tão grande ao próprio interesse que já filtra ali uma série de mal-intencionados, né? Então vamos lá? Próximo. Agora eu queria dar luz a um caso que está acontecendo lá em Joinville com os nossos queridos Matheus Batista, principalmente, né? Praticamente o Ministério Público está perseguindo eles lá. O Matheus Batista e o Felipe Barcelos. Dá uma olhada nisso aqui. Após descumprir acordo, o vereador de Joinville pode pagar multa de 50 mil. Por quê? Aí, olha Nossa, só. a foto dele parece de inteligência artificial, né? Eles fizeram esse vídeo aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ouvir. E aí a gente vai ver aqui, porque o que acontece? O Ministério Público mandou tirar o vídeo do ar. O vídeo original, que gerou mas nós problema. temos o vídeo e nós vamos reagir a ele. A gente pode ver? A gente pode. Então põe primeiro o vídeo original. Põe Você primeiro quer o vídeo o primeiro original? Vamos lá. Vamos ter que pedir desculpas. Vocês devem lembrar do nosso vídeo E toda a repercussão com a investigação do MPF. Felizmente, nós tomamos um corretivo abriram um inquérito por apologia à letalidade policial. e assinamos um TAC com o Ministério Público Federal, um termo de ajuste de conduta. Nesse acordo, a gente aceitou remover o vídeo original, gravar esse vídeo de retratação e fazer um curso de direitos humanos. Conforme o nosso acordo, nós precisamos informar que A Constituição Federal assegura a livre circulação. É esse aqui que eles me mandaram. Não, tô falando do vídeo que saiu do ar. Não, é a retratação. Não, tô falando do vídeo que saiu do ar. O que gerou a multa. O que gerou a multa, não, desculpa, o que gerou o problema. Meu lindo. O que era o vídeo? Eu não sei o que- Eles fizeram um vídeo. Essa é a retratação. Deixa eu Vamos falar uma lá. coisa. E aí eles mandaram esse vídeo aqui, falando que esse vídeo também saiu do ar. Eles me mandaram esse arquivo. Tá, deixa eu ver se. Vai lá, então vamos lá. Vamos ter que pedir desculpas. Vocês de recursos e da adequada prestação de serviços públicos, ou com o fato de a pessoa ser originária de qualquer outra região do país. O uso da força pelos agentes dos órgãos policiais deve seguir o disposto na Lei nº 13.060 de 2014 e no Decreto 12.341 de 2024, destacando-se em especial as seguintes diretrizes. Não é legítimo o uso de arma de fogo contra a pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros e contra veículos que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Entenderam, gente? O uso da força somente poderá ocorrer para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei. As operações e ações aplicadas da lei devem ser planejadas e executadas mediante a adoção de todas as medidas necessárias para prevenir ou minimizar o uso da força e para mitigar a gravidade de qualquer dano direto ou indireto que possa ser causado a quaisquer pessoas. Um recurso de força somente poderá ser empregado quando outros recursos de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. O nível de força utilizado deve ser compatível com a gravidade da ameaça apresentada pela conduta das pessoas envolvidas e os objetivos legítimos da ação do profissional de segurança pública. A força deve ser empregada com bom senso, prudência e equilíbrio, de acordo com as circunstâncias
circunstâncias do caso concreto com vistas a atingir um objetivo legítimo da aplicação da lei. Os órgãos e profissionais de segurança pública devem assumir a responsabilidade pelo uso inadequado da força, após a conclusão do processo investigativo, respeitado o devido processo legal e a ampla defesa e o contraditório. Os profissionais de segurança pública devem atuar de forma não discriminatória, sem preconceito de raça, etnia, cor, gênero, orientação sexual, idioma, religião, nacionalidade, origem social, deficiência, situação econômica, opinião política ou de outra natureza. E as condutas de agentes dos órgãos policiais praticadas contra a vida de pessoas somente deixam de ser crime quando configuradas hipóteses de estado de necessidade ou legítima defesa, nos termos do artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Galera, dito tudo isso, realmente foi um exagero o que a gente falou. A favela claramente não é um lixo. E o policial não deve utilizar da força para prender ou matar um faccionado portando um 762. Agora, se me dá licença, a gente tem que começar nosso curso de Direitos Humanos para ver se nos tornamos pessoas melhores. Obrigado. Muito bem editado o vídeo, tá? Só que assim, muito bem editado. Aí deixa eu entender. O Eles MP mandou entenderam. tirar este vídeo do ar. Eu acho que eles entenderam que o acordo foi cumprido meio que de forma irônica, né? E aí? Ó. Não, tudo bem. Esse vídeo é um trecho desse outro vídeo que a gente acabou de Eles falam assistir. que é debochado. Aí tem a notícia aqui, ó. O Ministério Público Federal ingressou com uma ação na Justiça Federal pedindo a condenação do vereador de Joinville, Matheus Batista, e do pré-candidato a deputado federal, Felipe Barcelos, ao pagamento de R$50 mil por descumprirem um termo de ajustamento de conduta firmado com o órgão. O caso teve início em janeiro desse ano, após a publicação de um vídeo gravado em frente ao Morro do Mocotó, em Florianópolis. Nas imagens, os dois classificam a comunidade como lixo e afirmam que a capital está se tornando um grande favelão. A gravação motivou a abertura de um inquérito pelo MPF. Começar por aí. O mérito já está completamente errado. Então eu não posso falar que a cidade está se tornando um favelão. Eu posso falar que a favela venceu. Pessoal, a favela venceu. Isso é aceito. Bom, isso é desejável. Fale que a favela venceu. Então eu não posso falar que a cidade está se tornando um grande favelão. Eu não estou entendendo. A favela não é uma coisa boa. A favela é uma coisa virtuosa. A favela venceu. A cidade está se tornando um grande favelão. Onde que isso é prejudicial para as pessoas? Vamos lá. E também não pode falar que as comunidades são lixo. Não pode falar. Tem que falar o quê? Que é bom. Vamos lá. Para encerrar o caso, de forma extrajudicial, Matheus e Felipe assinaram um TAC. Entre as obrigações assumidas estavam a retirada definitiva do vídeo, que foi retirado, e... Desce um pouquinho. Espera aí, não mexe mais. E a publicação de uma nota de esclarecimento informando, entre outros pontos, que não existe relação entre pobreza, origem das pessoas e criminalidade. Vamos lá, cara. Por que a pessoa tem que falar isso? Não existe relação entre pobreza, origem das pessoas e criminalidade? Claro que existe. Você não pode fazer juízo de valor, talvez, sobre isso. Mas que existe, existe. Existe. Vamos lá. Eu não posso fazer uma relação de que, nesta região, que tem determinada característica, você tem um determinado índice de criminalidade. Você tem aqui uma outra região que tem outra determinada característica, tem outro índice. Por exemplo, você não vai ter roubo de gado numa metrópole. Por quê? Porque na metrópole não tem gado, porra. Entendeu? Ao passo que você muito provavelmente vai ter muito menos reclamações de barulho urbano numa região rural. Então, você está relacionando o local com... aqui eu falei de... Né, não é nem crime isso, mas assim, de contravenções, mas eu posso falar com crimes. Então, por exemplo, uma região litorânea provavelmente vai ter mais tráfico de droga internacional do que uma região central de um país. Imagino eu. A não ser que aquilo lá seja um ponto de ligação de estradas. Então, cara, como assim? Eu não posso fazer uma relação entre eu tenho que poder fazer isso. Por exemplo, saem índices toda hora de crimes cometidos na Europa relacionados à origem das pessoas. Então vamos lá, você está na Alemanha, tá? Qual é o tipo de crime que você quer analisar? Roubo de carro. Quantos roubos de carro são praticados por alemães? X. Quantos roubos de carro são cometidos por franceses? Y. Quantos roubos de carro são cometidos por, sei lá, albaneses? É normal você fazer isso. E não tem relação entre... Claro que tem, cara. Claro que tem.
eu vou dizer pra você, não significa que lugares mais pobres têm mais crime. Necessariamente. Por exemplo, a Índia é um lugar muito pobre, tem lugares da Índia que, apesar de serem pobres, não tem criminalidade. E existem lugares mais ricos onde tem mais criminalidade. Dizem, tem teses que falam que o problema é o contraste. É a parte rica com a parte pobre, onde contrasta, você tem criminalidade. E aí, você está fazendo um juízo de valor sobre isso. Então, assim, cara, isso aqui, o que o Ministério Público fez já é um absurdo. Mas aí eles fazem o vídeo e o Ministério Público ainda assim, pelo amor de Deus, né? Pois é. Então, estão sendo perseguidos, nossos meninos. Paralelamente, o MPF ajuizou uma ação falar para a cobrar verdade. multa e tal. O Notícias de Joinville entrou em contato e tal. É isso. É isso. Ah, mano, foda. Outra coisa. Você quer ver uma atitude grandiosa do nosso Matheus Batista? Não sei se você sabe, o Matheus Batista, ele disputou a eleição em 2024. Eu não lembro que partido que ele estava. Ele ganhou a eleição, virou vereador. No Brasil, existe essa lei que você não pode mudar de partido sem ter ou janela partidária ou sem ser expulso. Se ele fizesse isso, ele poderia perder o mandato. Até faz sentido essa lei, tá? Até faz sentido. Senão você vê uma chapa melhor pra você, você se elege e no dia seguinte você sai do partido e vai pra outro. Você poderia usar um partido só pra ser puxado e depois você, né? Dito isso, o Matheus Batista não pôde estar filiado à missão até o dia 3 de abril desse ano, onde ele poderia disputar a eleição para deputado pela missão. O que ele fez? Diferente do Faustino, ele falou: não vou ser candidato. E vou apoiar um cara da missão, que é o Barcelos. É ou não é atitude de homem? É ou não é uma atitude que eu acabei de falar aqui, que nós temos um salto qualitativo, né? Na produção de conteúdo e na qualidade das pessoas que estão com a gente aqui. Vamos lá? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.